Convido todos a tomar uma posição confortável. Pode diminuir as luzes, mesmo. E vamos trazer para a nossa tela mental a figura do nosso mestre tão querido. E dizer assim: Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, amigo de todas as horas, estamos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome e desejando muito a tua presença em nossas vidas. Estende, Pai amoroso e bom, tuas mãos luminosas sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, absorver a tua essência, sentir a tua paz nos envolver, tranquilizar nossas mentes e os nossos corações. Reavivar em nós a fé, reavivar em nós a vontade de te seguir e de servir. Permite, Mestre, que caminhemos contigo, que possamos, Senhor, sempre te encontrar. Quando tu disseste, Pai, que quando existisse alguma dor e algum sofrimento, seria lá que nós te encontraríamos, visitando enfermos, dando água a quem tinha sede, alimento a quem tinha fome, visitando quem estava preso. Que possamos, Senhor, sermos mensageiros da tua paz e do teu amor. Que possamos, nessa situação, sempre te encontrar. Abençoa, Senhor, a todos nós, mas abençoa em especial a palestrante da noite, a nossa irmã Diana. Que suas palavras toquem os nossos corações, Mestre. E que sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Continua conosco, Pai, nos abençoando sempre. Assim seja. E vamos ver, eu vou ler o prefácio do Evangelho. A partezinha que a Maria tem importante. Então, e diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Escrito pelo Espírito de verdade. Então agora nós convidamos a nossa irmã Diana para nos conduzir no estudo. Obrigada, doutora. Tem água aqui, viu? Tá. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. É sempre uma alegria voltar a essa casa de oração para compartilhar com vocês o estudo que nós preparamos. E eu tenho que fazer uma observação já de princípio, que o nosso irmão Laércio, ele foi convidado no mês passado, ou faz 2 meses por aí,
por nós, da Cristandade André Menezes, para que ele fizesse um estudo sobre este mesmo assunto, desencarnes coletivos. Eu só não sabia que, na sequência, os irmãos do Gastão Pereira me convidariam para fazer esse estudo. Para você ver que, quando o momento é chegado de nós aprofundarmos na temática, não tem para onde correr, né? E eis que a Mariazinha me convidou para que estivesse aqui compartilhando com vocês também esse estudo já realizado no Gastão Pereira. Eu vou retroceder um pouquinho no tempo, porque apesar do título do nosso estudo ser Desencarnes Prematuros e Coletivos à luz da doutrina espírita, é interessante que a gente resgate que estes tempos, eles já foram anunciados há muitos e muitos anos atrás. Esta obra aqui, olha, de Haroldo Dutra, Apocalipse, Mitos e Verdades, traz para nós a seguinte reflexão. A profecia bíblica é uma revelação cuja finalidade é orientação da humanidade, de forma que se arrependa, que se redima e siga por outros caminhos. Em o Apocalipse, todas as profecias reveladas por Jesus a João tinham um propósito, de que nada acontecesse. Infelizmente, a maioria se cumpriu. Percebam que, se estes tempos são chegados, mas há muitos anos anunciados, como sendo as profecias, significam que, se nós não mudássemos a nossa conduta, tempos difíceis viriam, que nós presenciaríamos os mais diversos tipos de acidentes, naturais ou não. E em virtude daquilo que ainda predomina em a humanidade, o egoísmo, nós acabamos por ou passar por estas situações de calamidade, de flagelos, ou ainda acompanharmos junto a irmãos nossos, às vezes conhecidos, às vezes nem tanto, que passam por estas situações tão dolorosas, tão difíceis. E na introdução do Evangelho, como a nossa querida doutora Iris já fez ali uma leitura, né, sintética, diz Kardec que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte, se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Tratar dessa temática, desencarnes prematuros e coletivos, eu desconheço que uma outra doutrina explique com tanta lucidez e com tanta propriedade o porquê isso acontece entre nós. Então, no Espiritismo está a chave para estes eventos, e esta simbologia que é trazida, né, pelos profetas e por João, elas são desvendadas a partir do que a doutrina espírita se nos apresenta. Então, se nós temos, desde 1857, o lançamento da obra que apresenta para a humanidade o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e a partir dessa obra,
as demais que formam o Pentateuco do Espiritismo derivam dela, né? Já que o Livro dos Espíritos se refere à parte filosófica do Espiritismo. Então, nós observamos que esse conjunto doutrinário de ensinamentos vão aclarando aquilo que em outros momentos foi trazido à humanidade, entretanto, ininteligíveis até que o Espiritismo fosse trazido para todos nós. E esta semana nós estudávamos que o nascimento do Espiritismo no século XIX também foi muito bem planejado. Porque imaginemos o Espiritismo tendo nascido em plena Idade Média. Seria abafado de forma muito violenta, muito rapidamente. Mas era preciso que a mentalidade humana ela se desenvolvesse. E veio o Renascimento. E aí nós temos o extremo. Porque se na Idade Média prevalecia o teocentrismo, no Renascimento o antropocentrismo. Então nós temos extremos aí. E com o passar dos séculos, no século XVIII, quase XIX, o positivismo, mas nessa perspectiva extremamente materialista de se estudar os fenômenos da natureza. Então já havia uma sedimentação importante para que o Espiritismo fosse apresentado à humanidade em face de tudo aquilo que os sábios, os filósofos, e aí eu estou buscando inclusive aqueles avatares que em diversos lugares do planeta traziam a mensagem divina, entretanto nem sempre compreendida. Então, o Espiritismo, por meio do seu corpo doutrinário, vai informar a cada um de nós que este momento, que já faz algum tempo, é de transição planetária. No livro A Caminho da Luz, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam, ou seja, iniciam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Eu quero fazer um destaque para esta citação quando diz: se as dolorosas expiações coletivas anunciam a época dos últimos ais do Apocalipse. Vivemos sim esse período de transição e nós temos visto o recrudescimento das polaridades, do extremismo e também dos fenômenos da natureza, alguns de provocação humana, outros não, mas que tendem a concretizar aquilo que está na lei de Deus, na lei da natureza. Se nós temos como sendo uma das leis naturais a lei de progresso, nós temos outra também que é a lei de destruição. Mas será que o Pai estaria dormindo, cochilando, para não impedir que determinados fenômenos, que determinados flagelos ocorressem e ocorram, mostrando à humanidade o seu poder, mas também deixando a indagação o porquê de ter acontecido um acidente aéreo que ceifou a vida de tanta gente, seja adulto, seja criança, seja idoso, ou ainda, como recentemente nós passamos por uma pandemia que mexeu com todo o planeta, que fez com que nós repensássemos as nossas práticas diárias
e inovássemos diante de um cenário tão difícil. Quão doloroso foi para a humanidade passar por esse flagelo. Mas de tempos em tempos, estes abalos acontecem e têm uma proposição. Está na lei de destruição esse objetivo de fazer com que a humanidade avance, de fazer com que a humanidade desperte, de fazer com que a humanidade se certifique de que este mundo material, ele não é a estância final da humanidade. Estamos de passagem por aqui e temos responsabilidades muito grandes, inclusive aquelas derivadas da pré-existência da atual em que nós nos encontramos. Então, quando a gente apresenta, trazido à luz da doutrina espírita, que estes flagelos, explicados à luz da doutrina espírita, eles de fato nos convencem de que assim é, nós precisamos partir do princípio de que há a pré-existência da alma. A vida humana, ela não se limita do berço ao túmulo. O Espiritismo vai nos mostrar que antes do berço já existíamos e que após o túmulo continuaremos a existir. E que esse lapso temporal de uma encarnação, por si só, não dá conta de responder a tudo aquilo que nos ocorre enquanto indivíduo e enquanto coletividade. E é exatamente em função de que, se todos os sistemas filosóficos se prendem do berço ao túmulo, o Espiritismo avança. Avança porque descortina a pré-existência da alma e descortina a dinamicidade da vida que pulsa no mundo espiritual. O fato de estarmos encarnados não pode fazer com que a nossa visão seja extremamente, limitadamente materialista. Nós aqui estamos de passagem com finalidade muito nobre. Quando nós desrespeitamos essa finalidade nobre, seja enquanto indivíduo, seja na coletividade, a lei, uma das leis de ação e reação também da natureza, hão de chegar para nós. Pois bem, observemos essas imagens e claramente a gente identifica imagens que trazem muita dor, muito sofrimento para a humanidade, porque representam estes flagelos que nos comovem a todos. E mais adiante, um pouquinho na minha fala, eu vou ilustrar um pouco sobre estes flagelos. Então, calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Apesar disso, os quadros do mundo moderno não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Alguns, com a visão do senso comum, dizem assim, é fim dos tempos. Não, tá para acabar tudo isso. E outros afirmam, e Jesus vai voltar. E o Espiritismo vai nos mostrando, vai nos ensinando que este roteiro, este avançar da necessidade de nós, enquanto criaturas, filhos de Deus, precisamos rever as nossas atitudes, precisamos educar os nossos pensamentos, precisamos educar os nossos sentimentos. E quando nós
negligenciamos a existência, estas sacudidelas ocorrem para que a gente volte para o eixo e para que a gente se conecte, se aproxime do Criador, que a gente respeite as leis de Deus, que regem os nossos destinos. Achamos-nos em plena via de burilamento e progresso. Então, alguns que poderiam, porventura, achar, né, que estamos retrocedendo, retrogradando, nós estamos evoluindo. Isto é uma falácia, isto é um engano. Porque se nós compararmos a vida hoje com a vida do começo do século XIX, quanta coisa mudou. O quanto que a ciência mudou. E, buscando a pandemia de Covid, quanto que a ciência, o quanto que o homem, o cientista, teve que se preparar para debelar esse vírus. E a inteligência, obviamente, é colocada à prova. A lei de progresso, ela está, portanto, embutida nessas situações, nesses fenômenos, nestes flagelos, nestas calamidades, que um olhar rasteiro vai ver somente a destruição. Mas há um propósito muito maior por trás destas ocorrências. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Nós nos distanciamos, como eu falei há pouco, da lei divina, e é preciso que nós voltemos a ela. É fundamental que nós conheçamos ou que nós possamos reavivar o que diz a questão 741 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem prevenir os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências da sua própria imprevidência. Então quer dizer que a causa destes resgates coletivos, desencarnes coletivos, estão associados a condutas imprevidentes de existências anteriores? Sim. Porque assim como os planetas são solidários entre si, porque há muitas moradas na casa do meu pai, a nossa existência, ela também é solidária à que antecedeu e à que sucederá. Vai depender de como nós agimos nesta, para que nós atenuemos a que está por vir. Mas uma coisa é certa, é preciso que nós colhamos os frutos doces ou amargos de, como disse Kardec, da própria imprevidência. E continuam os espíritos a responder, mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. São aqueles que não são causados pelo homem, como vocês veem aqui nesse slide. Flagelos destruidores podem ter a ação do homem, mas também podem ter a ação da providência divina. E continua na nota dessa questão dizendo que estes flagelos naturais, eles se encontram na peste, na fome, nas inundações, e aí eu faço uma ressalva. Inundações, não aquelas tipo a barragem de Sobradinho, não, da barragem de Mariana, não, né? Não isso, porque obviamente que é fácil, Brumadinho,
É fácil a gente fazer a distinção aqui do que é a ação da providência e o que é a ação do homem. Pode falar, amigo. Exatamente. Então, observem vocês que, se nós temos nos flagelos destruidores estas causas distintas, mas se Deus permite que, mesmo pela ação do homem, haja desencarnações coletivas, aí há um propósito também. Não apenas para os que estão diretamente envolvidos e vitimizam nesses flagelos, como também para nós outros que não estamos vítimas do flagelo, mas que nos solidarizamos, que buscamos orar por estes que padecem, buscamos ajudar de alguma forma. E quando vemos as enchentes, como as populações se unem no propósito de servir, de enviar algo para aqueles que estão em situação de calamidade pública, em situação de flagelo. Várias são as finalidades destes flagelos para a humanidade, mas a misericórdia divina está presente em todo momento. E essa questão do Livro dos Espíritos diz assim: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Será que Deus não teria uma outra estratégia que não essa? E os Espíritos respondem: claro que sim, e diariamente Deus emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Não é apenas desta forma, por meio das calamidades, que Deus oferece oportunidade de educação para nós. Diariamente nós temos oportunidades de melhor trilharmos os nossos passos e semearmos flores por onde passamos, ao invés dos espinhos, que amanhã teremos que voltar pisando neles. Todas as vezes que nós infringimos as leis de Deus, nós estamos com uma bagagem, nós estamos formatando uma bagagem que será muito pesada para nós no amanhã. E o Espiritismo nos ensina isso com muita propriedade. Muito cuidado com o que a gente pensa. Muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado com o que a gente faz. Estes cuidados, esta vigilância, ela é determinante se nós refletirmos do seguinte modo: e se todo mundo agir como eu ajo? Esse mundo seria melhor ou pior? Se todo mundo se comportasse como eu me comporto, este mundo seria melhor ou pior? Então, que façamos, cada um de nós, a nossa parte da melhor maneira possível. Porque nós aprendemos que o nosso amanhã depende do nosso hoje. Que o plantio é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, Deus nos dá, por meio da sua misericórdia, oportunidades de nós nos refazermos, de nós nos reinventarmos. E não apenas com uma existência, o que é melhor. Mas alguns desavisados poderão dizer que, mas se eu vou ter uma outra encarnação, vou deixar para a próxima para cuidar disso. Esta não é uma atitude inteligente. Porque de nós
de conformidade com tudo aquilo que nós amealhamos de conhecimento, nós seremos mais responsabilizados ou menos. Porque o nosso livre-arbítrio, ele será pesado de conformidade com o que nós sabemos do que é certo e do que é errado. Mas, de qualquer forma, a misericórdia divina, ela está a nos envolver durante toda a nossa jornada, durante todo o nosso percurso. E até ali, onde se imagina que há uma desassistência divina, ele se faz oportunizando experiências importantes para a continuidade existencial de cada um de nós. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. É o fim dos tempos, o planeta vai acabar. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. As leis universais regem os planetas, regem o universo. E de conformidade com as condições de cada um destes planetas, destes mundos, os seus habitantes ali estão. Então, se nós ainda utilizamos um corpo físico que é como se fosse um escafandro, né, para mergulhar em alto mar, ainda muito pesado. Mas é porque a nossa condição evolutiva, ela requer que nós tenhamos exatamente este aparato para viver nas condições que nós estamos. E mesmo nessas condições físicas, materiais, esse corpo que nós temos, o homem ainda desmata. Como se fosse possível naqueles romances, não, naquelas revistinhas de gibi dos Jetsons, né? Pega ali a sua aeronave e vai passear por outros planetas. Como se isso fosse possível de mudar de habitação. Estamos todos padecendo calor insuportável. Estamos todos sendo aqueles que, por danificar, por não conservar, não preservar, a viver diante dessas intempéries. Imperatriz Laércio, no mês de novembro, no passado, já chovia, não é? Pois é. E agora, não. Consequências do mau uso dos recursos da natureza. O que existe na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. A Terra, como diz o próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, para uns representa uma escola, para outros representa uma prisão, né? Para outros um tugúrio, e assim, de conformidade com as necessidades de cada espírito em evolução, este planeta, ele vai ter uma finalidade nobre. No Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos apresentar que se você busca a explicação, a causa das aflições na vida presente e não encontra, a solidariedade entre as encarnações vai sinalizar, portanto, que de existências anteriores, individualmente ou coletivamente, aconteceram ações que motivaram no futuro estas desencarnações coletivas, por conta do mau uso do livre-arbítrio e que redundaram, num certo momento, no ajuste de contas
deixando a todos nós estarrecidos com o que assistimos, com o que vemos nas mídias, porque hoje a velocidade da comunicação nunca dantes a humanidade teve, que em tempo real nós somos informados do que ocorre do outro lado do mundo, e às vezes as notícias elas são tão tristes, as notícias nos deixam estupefatos, mas volto a dizer, o Evangelho nos mostra que há justiça nestas aflições. Há a mão de Deus presente, inclusive nas aflições. E se nós não entendermos essa sucessão de eventos anterior ao berço, nós não encontraremos resposta plausível para estas ocorrências e vamos achar que Deus não é misericordioso, de que Deus não é bondoso, de que Deus não é justo, como permite esse último acidente aéreo, que tinham crianças e que tinham também ali médicos, que tinham pessoas de bem. Como que isso foi acontecer? O Espiritismo mostra a motivação no sentido do porquê que esse tipo de desencarnes coletivos acontecem. A sucessão das existências vão dar contas de explicar estes grandes desastres que acontecem. Como vimos, tem ações que são da providência divina para que nós avancemos mais depressa, mas tem ações humanas que, mesmo sendo permitido acontecer, tem um propósito educativo para a humanidade. Então, há justiça nas aflições. E diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Há, portanto, justiça divina nestas ocorrências. Não estamos à deriva. Não estamos desassistidos do amor e da misericórdia de Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus está presente de uma maneira que nós ainda não temos um entendimento para explicar o que ocorre. Em virtude da nossa pouca capacidade de ampliar esse olhar diante de tudo o que acontece em a humanidade e que mexe com todos nós. Como nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 964, quando os Espíritos dizem que Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações, se as violardes, a culpa é vossa. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. E aí a gente volta por uma questão da responsabilidade do homem e aquilo que é da providência divina. Digamos que o sujeito seja fumante. E aí ele adquire, acaba tendo um câncer de pulmão. Ele vai dizer que foi a providência divina que o enfermou? Não. Como aqui mesmo diz, doenças e mortes são consequência dos excessos. Entretanto, se uma criança nasce
com anencefalia. Aí nós temos a mão da providência divina, oportunizando esse espírito que ele faça o seu reajuste perante as leis. Porque talvez, possivelmente, ele tenha desmerecido o valor da vida e se suicidado. Mas a justiça divina permite que ele retorne para dar continuidade ao seu avanço, ao seu progresso espiritual. O Espiritismo nos ensina de que a justiça de Deus não se faz lançando as suas criaturas no inferno. E de lá não sai. No Espiritismo nós aprendemos que as penas não são eternas. Nós aprenderemos, existência após existência, a edificar o amor em nós. E cada um dos filhos de Deus tem essa missão, tem essa responsabilidade. Mas enquanto a humanidade não apresenta esse sentimento nobre por excelência, e o que prevalece é o orgulho, e o que prevalece é o egoísmo, nós vamos nos dar contas de que estas sacudidelas vão ocorrer com uma frequência maior. Mas não porque a proteção divina esteja parcial para a humanidade. Não. É porque nós, enquanto humanidade, acabamos dando muito mais vazão às sombras que habitam em nós do que o self, o Deus que mora no interior de cada um de nós. Sois deuses. Não foi assim que o Cristo disse? E onde está essa essência divina quando nós convivemos com o outro? Sobretudo, a convivência, ela começa na família. Qual o grau de espiritualidade, de irmandade que reina entre os que compõem essa família? E entre os que são colegas de trabalho? Será que a minha semeadura nesse ambiente de trabalho, ela frutifica, floresce? Ou melhor, floresce, frutifica? Ou só está no espinheiro mesmo? Então, estas sombras, é preciso que nós as iluminemos. Cada sofrimento é uma sombra que estende no passado e que volta ao presente, a fim de que a transformes em luz. Disse-nos Emmanuel. Estas sombras, elas não vão ser arrancadas de nós. Como quando se tem um espírito obsessor, como sendo acompanhante, não vai ser na marra que esse espírito obsessor vai se retirar. Vai depender de como você passa a se comportar. E se for o exercício do amor, a sua conduta, a partir de então, o espírito, ele não mais quererá a sua companhia. Mariazinha? Diana, quando a gente adquire a coragem desse suposto obsessor, e a gente adquire a coragem de diálogo, mostrando que a gente não é melhor que ele, que a gente facilita tanto, nós estamos falando isso de vivência, tá? Porque eles são nada mais, nada menos do que seres, criaturas de Deus, que a maneira que ele encontra de pedir socorro é esta, né? Até que encontre um dialogador que o sensibilize, porque ele também não será desassistido. Ele nunca foi desassistido, né? Na verdade, é um tempo até que venha a cair em si.
não é? É uma etapa da vida dele. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências, felizes ou infelizes, de sua movimentação consciencial no campo do destino. Tudo aquilo que fazemos está gravado no centro coronário, no nosso espírito, na nossa mente, e obviamente que esta herança que nós trazemos do passado, mas que estamos preparando para o futuro, ela com certeza vai nos trazer a felicidade ou a infelicidade, como disse Chico na obra Evolução em Dois Mundos, de psicografia de Chico, e que é de André Luiz, né? Então esse aqui eu vou passar mais rapidinho, por conta do meu tempo, e aí a gente chega, portanto, a como compreender e lidar com o desencarne coletivo. É um desafio. É um desafio, uns se sensibilizam mais do que outros, porque uns já despertaram este sentimento fraterno mais do que outros, alguns se mantêm insensíveis, alguns não se tocam, e isso é uma ausência de virtude, não se condoer, não ter compaixão da dor do outro, não importa se ele não mora na sua rua, se ele mora num outro país, mas é um irmão nosso que de repente, da noite para o dia, perdeu tudo, como no caso das enchentes, ou ainda nos casos de furacões, de tsunamis, enfim, isso quando não morre. Então é no Espiritismo que se encontra o consolo e as ferramentas para lidar com essa dor de maneira espiritualizada. Primeiro, conscientizando de que a vida continua. A vida não cessa com a desencarnação. Como nós dizíamos há pouco, há a pré-existência da alma. Estamos momentaneamente encarnados, mas já existíamos. E continuaremos a existir. Mesmo que essa desencarnação tenha sido num corpo infantil, esse espírito, ele já viveu bastante. Mas nesta existência em que ele foi um dos que foi levado por uma calamidade, ele precisava desse espaço de tempo para ser completista, para integralizar a encarnação que faltava, que por algum motivo em existências anteriores ele não cumpriu. Então, vejam que a sucessão das encarnações, elas são importantes para que nós entendamos o porquê de tantas pessoas desencarnarem em um mesmo momento, seja um fenômeno natural ou não. Então, este é o primeiro ponto, que a vida continua. O segundo ponto que o Espiritismo nos mostra, o papel da prece. A prece, a oração, diferente da reza, né? Que a reza é mecânico, e ali você está só mexendo os dedinhos com o texto, ou ainda com algum outro objeto que é da religião que se professa, mas o pensamento está muito distante daquele ato mecânico. No Espiritismo, a gente aprende que a prece, ela pode ser feita aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, em benefício de si e do outro. E a prece, ela nos une, ela nos irmana,
e ela chega ao destino. Mas ela chega ao destino de conformidade com a sua disponibilidade em conectar-se com o fluido cósmico universal que inunda a cada novo dia esse nosso planeta, esse ar que respiramos. E a velocidade da prece, ela é mágica. Alcança aqueles a quem nós destinamos os nossos votos. Por isso que nós espíritas, quando do dia de finados, e foi recente, nós não temos o hábito de ir ao cemitério. Porque onde nós estamos, nós oramos pelos nossos entes queridos, e é o sentimento e é o pensamento firme que vai alcançar estes nossos amados, estes nossos queridos que nos antecederam. E alguém poderia perguntar, ué, mas também não é para ir para o cemitério? Veja, o que move é o pensamento e o sentimento. Se para você é assim que você se sente feliz por reverenciar aqueles que o antecederam no retorno ao mundo espiritual, que assim seja. Porque nós aprendemos que ali vão estar os despojos mortais. Mas o espírito vive sempre, independentemente do que ali está sepultado. As existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu tempo previsto. Transição planetária. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos e excessos. Quando nós nos depararmos, doravante, né? Porque se até aqui, quem está chegando agora no Espiritismo, desconhecia este conteúdo, eu me sentiria muito contente de que este conteúdo despertaria para que você buscasse o Livro dos Espíritos para se apropriar mais e também das obras, né, que temos N obras que vão complementar, que vão aclarar, que vão ilustrar isso que o corpo doutrinário do Espiritismo se nos apresenta. A sucessão de eventos que estão correlacionados e que, portanto, justificam que é necessário quitar-se de débitos de vidas anteriores, de existências anteriores. A questão 737 de O Livro dos Espíritos, com que objetivo Deus castiga a humanidade com calamidades destruidoras? Para que ela, a humanidade, avance mais rápido. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. A providência divina age todo o tempo e em favor de nós mesmos. E se nós nos demoramos neste avanço, neste progresso, as sacudidelas, elas hão de ocorrer para que nós avancemos a passos largos. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados com a redenção múltipla. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências. Então, se no passado essa reunião de pessoas foi para cometer atrocidades, o sentimento de culpa coletiva vai estar presente neste grupo. E este grupo, depois de cair em si, depois de continuar trabalhando na pátria espiritual para redimir-se, reparar esse erro, há um planejamento para que retornem coletivamente e juntos
possam trabalhar por esse autoaprimoramento, mas também resgatar essa falta do passado. E aqui eu mostro, no ano de 177, cristãos que eram comidos pelas feras no circo romano, e era uma atração aplaudida de pé por todos aqueles que ali estavam. Ora, os cristãos eram tochas vivas, ora eram consumidos pelas feras. Passa o tempo e nós temos, por exemplo, um resgate coletivo, um desencarne coletivo, no incêndio do circo em Niterói, em 61, com 500 desencarnados, e 70% eram crianças, e que nosso amigo Laércio trouxe na sua palestra para nós. As cruzadas, quantos vitimados nas cruzadas. E mais tarde, incêndio do edifício Joelma, em 74, em São Paulo, 191 desencarnados, 300 feridos. Queda do DC-10 em Paris, em 74. E essa trova do espírito Silva Ramos diz: os séculos se vão marchando em luz e treva, um dia um mar aéreo enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar, a aflição se renova, preces, gemidos e ais de corações em prova, e a natureza paga a culpa que termina. Sucessão de eventos para quitar-se diante das leis divinas. Tsunami na Indonésia, ano de 2004, 230 mil desencarnados. 230 mil desencarnados. E mesmo diante destes eventos, Covid, 15 milhões de desencarnados, segundo a OMS. Mesmo diante de cenários como esse, a misericórdia divina age todo o tempo. A preparação no mundo espiritual para receber estes espíritos em coletividade são planejamentos muito bem feitos para essas acolhidas. Mas é importante que se diga, nem todos aqueles vão se permitir o socorro de modo igual. Uns estarão mais despertos, mais conscientes da continuidade da existência, e outros não. Demorarão mais tempo a tomar ciência dessa nova dimensão em que se encontram. Mas desassistidos, nenhum deles está. Desamparado, nenhum deles está. Portanto, meus irmãos, estamos realmente no período de transformação da Terra, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, em que os homens, embora ainda longe da perfeição moral, estarão mais conscientes da sua condição de espíritos imortais, perfectíveis, em processo de evolução e, consequentemente, mais dedicados ao seu próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever de casa. Concluímos, portanto, ratificando que se esses desencarnes coletivos acontecem, são ajustes necessários com as leis de Deus infringidas em tempos anteriores, e que o momento em que estes episódios ocorrem, há a mão divina presente, há a assistência espiritual presente, acolhendo a todos estes
a quitar-se desse débito que pesava na economia espiritual de cada um desses que integravam coletivamente o grupo e que renascerão mais leves e que renascerão mais fraternos, mais solidários, mais amorosos. E que assim aprendamos nós também a cultivar as virtudes e os valores ensinados pelo Mestre Jesus. Eu acho que eu passei do tempo um pouquinho, desculpa, mas que Deus nos abençoe hoje e sempre. Está aqui só perto, que eu quero convidar a Mariazinha depois para fazer a nossa prece e agradecer a Diana pela excelente palestra, né? Eu gostei muito, eu sei que todos gostaram também. Sempre é muito bom lhe ouvir. Mariazinha, convide mais vezes, tá? E convidar vocês para a próxima quinta-feira. A nossa palestra vai ser também muito boa. Vai ser com a Maria Helena, falar sobre os tipos de reencarnação, tá? Então, um tema interessante, eu acho que todos têm interesse, né, de aprender. E agora convidar a Mariazinha para fazer a nossa prece, depois nós temos o passe, tá? Depois desse banquete, quando batíamos na tecla do Eclesiastes, no tempo de Deus, há tempo para tudo. Quando a expressão os tempos são chegados, Chaves no Velho Testamento, em Gálatas e Efésios. No Novo Testamento, Lucas e João. Adentrando mais um pouco em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se no tempo de Deus é movimento, se o anúncio dos tempos são chegados, como nos ensina Velho e Novo Testamento, é na doutrina espírita, na Gênese, que vamos deparar com as lições. Os tempos são chegados. Diante dos esclarecimentos da noite, diante da compreensão que já temos condições de absorver, nós vamos, nesse instante, lembrar Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino, que suaviza em nós as ansiedades e as aflições. E a oração é o cântico sublime da gratidão. Mestre Jesus, ajoelhados em espírito nos encontramos, relembrando o Senhor naquele dia longínquo quando disseste: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E hoje, Senhor, com a ressignificação dos teus ensinamentos, trazidos pela doutrina dos Espíritos, nós te imploramos, nós te pedimos, Senhor, em oração, ensina-nos a escolher a melhor parte. Derrama sobre os vasos que somos a luz do discernimento e da assimilação, a fim de que a doutrina dos Espíritos nos conduza na cura, no processo de autocura das lesões de outrora, Senhor. Hoje, compreendendo que as pragas vividas outroras, os malfeitos feitos outroras, temos que ressarcir dentro das possibilidades para poder evoluir. Ser conosco, Jesus.